Vamos ouvir o Espírito falar. Começamos hoje um novo módulo sobre o tema Jesus nos libertou da lei. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos. Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 7, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se ele mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Que esta palavra abençoe todos os corações, confortem cada vida e, acima de tudo, nos faça crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Vamos orar a Deus, vamos preparar a terra do coração para que a boa semente seja semeada. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, há mais de 40 anos que o Senhor tem usado a minha vida como instrumento de glória. Comecei a pregar naquele hospital militar lá em Lisboa. Vidas foram transformadas. E eu sempre tive o temor e o tremor de não usar absolutamente nada da minha carne no serviço do reino. Deus me livre de tocar na tua glória. Sou o que sou pela graça do Senhor e me sinto tão feliz de poder ser um instrumento glorioso, de poder ser o instrumento que aponta o caminho e diz: este é o caminho da salvação. Aqui estão homens, mulheres, anciãos, jovens, famílias, que chegaram aqui atraídos por ti, Senhor, em busca de viverem a verdade do Evangelho. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, para que a palavra seja semeada, caia em boa terra, e cada um possa crescer na graça de Deus, e os seus músculos espirituais, a sua fé, seja a força da sua vida. Fala-nos em o nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, Carlos de Oliveira. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles que são selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente, aqueles que têm um chamado santo, aqueles que são parte da igreja de Jesus, a noiva de Cristo, meus filhos, meus amados. Hoje começamos uma nova série de mensagens sobre a lei e a graça. E quero lhe dizer que este tema
é a pedra basilar do conhecimento da última reforma protestante. Talvez seja um dos temas da teologia bíblica mais difíceis de serem explicados e entendidos. Nós vamos aprender a partir de hoje sobre a nossa posição como cristãos que vivemos um novo pacto perante a lei. O apóstolo São Paulo usa pelo menos 19 vezes a palavra lei neste livro de Romanos. E explica no capítulo 7, e já acabamos de fazer esta leitura, exatamente qual deve ser a nossa postura como eleitos da graça perante a lei. Os primeiros versículos que eu li explicam o que disse Paulo em Romanos 6,14. Diz a palavra: porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado que é a grande bandeira da igreja da lei. Se você ouvir um pregador da lei, espero que você não o faça, porque estará perdendo o seu tempo. Você vai ver como esta bandeira é erigida e todo mundo dentro da igreja teme, treme, porque o pregador diz: pecador, pecador, pecador. Mas a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. Houve um grande divisor de águas na história espiritual, desde lá de trás, começando por Abraão até Cristo. E em Cristo cumpre-se a lei. Ele revogou a lei. Ele veio dizer ponto final com a lei. Por isso, começou um novo pacto de melhores e superiores promessas da graça de Deus. E ele diz: você não está debaixo da lei. Então nós vamos aprender hoje um pouco mais sobre esta questão, que eu acho fundamental. Você não pode ter uma relação perfeita com Deus, ou sequer dizer que você é um cristão, se essas colunas de ensino não forem óbvias para você, transparentes para você. Então, por que Paulo deixou isto patente à igreja, dizendo: olha, você não está mais debaixo da lei, ou seja, você não tem mais nenhum compromisso, nem nenhuma ligação com a lei. O que é a lei? A lei era formada por 613 mandamentos. A lei tinha regras, regulamentos, eram impostos ao povo. Havia uma punição para quem desobedecia à lei. A lei tinha 10 mandamentos básicos, tinha questões judiciais e jurídicas, tinha questões rituais, tinha questões morais, ritos, cerimônias levíticas, as abluções, os batismos, sacrifícios, jejuns, vigílias, festas, comidas, bebidas, o Shabatum, aquele dia de sábado que o povo judeu guarda segundo a lei até o dia de hoje. E a lei era basicamente feita de quê, apóstolo? De performance. Sabe aquela coisa de dizer: eu fiz, eu jejuei, eu sacrifiquei, eu paguei o preço. Era tudo voltado para a carne. E veja que no livro de Paulo aos Romanos, ele disse, capítulo 10, ele disse: o fim da lei. Por que razão a igreja tradicional diz: a lei começa aqui dentro? Você já ouviu pregadores dizerem: olha, aqui dentro
E então, a lei está firme, disse Paulo, porque o fim da lei é Cristo. O que Paulo estava dizendo, que ele rompeu definitivamente. Ele cumpriu e rompeu definitivamente com a lei. A lei não pode mais fazer parte da nossa vida. Porque se você tenta viver um aspecto da lei, você responderá por todos os outros. E lembre-se de uma coisa: não houve ninguém que tivesse cumprido a lei. O próprio Jesus, quando o inquiriram dizendo: mas você está curando o sábado, você não sabe que isso é pecado? E Jesus disse: eu não fui feito para o sábado. O sábado foi feito para mim. Então Jesus estava rompendo e dizendo: agora a igreja, segundo a graça, não tem mais nenhum compromisso com o Shabat, o sábado. Agora o dia de descanso é o dia do Senhor. A igreja de Jesus, simplesmente, a atual, teve uma certa amnésia e se esqueceu que há um dia, em cada 7 dias, que não é mais nosso. Ele pertence a Deus, chamado dia de descanso, que você tem que levar a sério se a sua vida cristã é séria. Você não pode dizer: eu sou um crente, mas domingo, se estiver chovendo, eu não vou, e se estiver um sol tremendo, eu vou aproveitar, beber uma água de coco com potássio e dar um mergulho na praia de Grumari ou da Macumba. Não, não, não. Domingo é dia do Senhor. É um dia de santificação, é um dia em que você separa para Deus e muda todas as suas atividades. E este dia, que era o 7º dia, que era o Shabat, agora foi substituído pelo domingo. Por isso Paulo escreveu aos Hebreus e disse: resta um descanso. O dia de descanso não é apenas o domingo. Este é o dia sagrado a Deus, mas nós temos um descanso em Cristo. Nós descansamos de segunda a domingo, de janeiro a dezembro. Ele é o nosso repouso, Ele é o nosso descanso. Então diz que o fim da lei, meu Deus, durante anos e anos, por não entender estas verdades, eu vivi debaixo de um ministério de condenação e de morte. Um dia eu tinha o pé no céu, o outro dia eu tinha o pé no inferno. Um dia eu me sentia salvo, o outro dia eu me sentia perdido. Esta é a lei. Então, nós precisamos de saber que se Cristo disse é o fim, a minha pergunta àquele pregador que está assistindo lá em África e que manda posts para mim, mensagens dizendo: eu não acredito que Cristo seja Deus, Ele é um profeta. Agora vem esta questão, diz: não, mas a lei tem que ser cumprida. O que Cristo fez naquela cruz? Ou aquela dor, aquela morte, aquele sofrimento, o Cordeiro perfeito estava lá pagando o preço. Diz que o castigo e a maldição estavam sobre ele. Ele encravou na cruz do Calvário, para que nós, livres da lei, vivamos para a justiça. O fim da lei é Cristo. Você pode dizer isso com certeza? Diga isto: o fim da lei é Cristo. Ele é Cristo. Ele pôs um ponto final à lei. E disse que ele já fez a justiça de todo aquele que crê. Se você crê, a justiça está feita. As suas obras de justiça perante Deus não servem. Aliás, foi Paulo que disse isso, que nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Isto não veio de vós, é um dom de Deus. E diz que não é por obras, para que ninguém se glorie. Você guardou essa palavra? Que ninguém se glorie, porque a lei se gloria. Eu passei 11 dias num monte,
Eu toquei em Deus. Então as pessoas começam a se achar superiores às outras, e isto é mal. Isso é justiça própria. Então Paulo explicou, fazendo uma analogia, e eu quero que você guarde isto como um ensinamento preciso, entre a lei e a escravidão. Olha o que ele disse aqui em Romanos 6,15. Ele disse: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ele disse: de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Eu tenho que sublinhar esta frase. Outrora significa o quê? Antes de termos Jesus como Senhor, antes de se manifestar a salvação na nossa vida, outrora éramos escravos do pecado. Significa que a lei escraviza, porque é ela que levanta a questão do pecado a cada dia. Isso é uma escravidão. Paulo já havia dito que o ministério da lei é o ministério de condenação e de morte. Outrora éramos escravos da lei. E ele disse: viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, eu quero que você guarde esta palavra. Éramos escravos do pecado, a lei nos dominava, mas agora escravos não mais. Ele disse: libertados do pecado. Por favor, senhora, não se veja pecadora. Meu amado, por pior que tenha sido o nosso passado, por mais profundo que tenha sido o abismo que o inimigo nos levou nessa escravidão, diz que aquele sangue nos lavou, éramos como escarlate vermelhos, e o sangue de Jesus nos tornou mais alvos do que a neve. Ele disse: libertados do pecado. Diga: eu sou livre do pecado. A igreja tradicional usa o pecado para manipular as pessoas. O diabo vai te pegar, cuidado. Você vai ter 7 espíritos piores, porque não entendem bolufas da Bíblia Sagrada. É muito fácil condenar as pessoas. Igreja não é um lugar de confronto, a igreja não é um lugar de tribunal, a igreja é um lugar de conforto, de crescimento. É um lugar de paz, é um lugar de cura. A lei desperta o sentimento do pecado. A graça diz: você foi libertado do pecado, você agora é servo da justiça. Eu gosto de conhecer essa identidade, porque também durante anos eu andei, Maria vai com as outras, desculpe-me da expressão acadêmica, eu acreditava que sendo salvo, eu também era um escravo do pecado. Mas a Bíblia diz que não, fostes libertados. Continue, por favor, bispo. Falo como homens por causa da fraqueza da carne, assim como ofereceste vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça. Olha como é que era a nossa vida: escravidão e maldade. Estávamos cegos, fazíamos a vontade de Satanás, éramos como os demais filhos da ira, estávamos mortos em pecados e delitos. Então, é preciso que você saiba que o pecado escravizou, criou algemas. Eu gosto muito de dizer isto. Todos nós, quando chegamos à obra de Deus, chegamos algemados, acorrentados. Alguns foram libertos no meio de um louvor. Outros, claro e obviamente, com essa espada corta. A graça de Deus é uma espada de 2 gumes, ela corta, ela separa juntas e medulas, ela separa os intentos do coração, porque ela vai lá dentro onde mais nada pode ir. Eu sou cortado pela graça.
Você foi cortado pela graça. Você é livre do pecado. Você agora não pode mais se sentir um escravo, porque o pecado e a lei é que nos tornaram escravos e algemados. Mas quando ouvimos a palavra, conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Aqui não há algemas, aqui não há escravidão. E por favor, não dê ouvidos àqueles que dizem: não, mas isso é lá na Cristo Vive. Aqui não é lá na Cristo Vive, isto é aqui na Bíblia. Você pode dar um glória a Deus forte? É na Bíblia. Então a graça nos libertou da lei, da tirania da lei, do pecado, da cegueira. E claro, esta é a obra de Cristo. A obra de Jesus é perfeita. Eu tenho visto, não só na minha própria vida, claro, mas eu tenho visto aqui testemunhos tremendos neste ministério. Pessoas que eram tão escravas do inimigo, a escravidão. Você sabe o que é um escravo? O escravo não tem vontade própria. Eu tenho visto Deus arrancar pessoas da mendicância, do álcool, da droga, do impulso suicida, daquela confusão das questões sexuais. Eu tenho visto Deus pegar vasos de barro, quebrados, cacos, e ter feito novos vasos. Nós somos vasos de honra, meu amado. Então, nós não vivemos de performance. A lei vive de performance. Olha, aquele irmão, ele é um homem santo, porque ele passa 15 dias sem comer. Não, ele não é um homem santo, ele é um homem esfomeado. Porque Jesus já fez todo o sacrifício, já pagou o preço por tudo, amado. Ele agora diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos pisarei ainda mais. Eu vos aliviarei. Ele disse: o meu fardo é leve. Se é leve e suave, eu não posso receber no meu espírito um fardo pesado que nem os nossos pais da lei foram capazes de cumprir ou de carregar. Então há uma correlação entre pecado e lei. Olha o que disse Paulo quando escreve a 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte. Mas este versículo é tremendo. Ele está aqui há 2000 anos. Parece que os olhos estão, a visão está toldada, e as pessoas vão passando em cima dos versículos e não conseguem ler aquilo que é base. Olha o que disse Paulo: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quer dizer que quem dá força e faz a pessoa se sentir uma pecadora é a lei. São esses ritos, cerimônias, essa performance, esses jejuns, essas vigílias, comidas, bebidas, shabatos, os rituais. Vejam vocês que há pessoas em pleno século 21 ainda dizendo: eu sou um levita do Senhor. Não existem levitas no novo pacto. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais. Você é um sacerdócio. Você é um sacerdote. Você tem um sacerdócio. Então, a lei tornava o eleito de Deus muito vulnerável, porque ele não se sentia livre. Por quê? Porque a lei dá força ao pecado. Ele disse: a força do pecado é a lei. Quer dizer que quanto mais lei for pregada, mais o pecado aflora. Mas a Bíblia diz que o cristão morreu para o pecado. Romanos 6,2 diz: como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Diga com fé, diga: eu morri
para o pecado. Diga: o pecado não terá mais domínio sobre mim. Eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Então o cristão morreu para o pecado e morreu para a lei. Diz em Romanos 7,4: sim, irmãos, morreste relativamente à lei. Mas está aqui na Bíblia, após nós estamos lendo na Bíblia Sagrada. Então a força do pecado é a própria lei. A Bíblia diz: morremos para o pecado, morremos para a lei, fomos libertos do pecado. Romanos 6,18: e uma vez libertos do pecado, libertos da lei, Romanos 7,6, agora, pois, libertos da lei. Você veja quantos versículos estão aqui na Bíblia e ninguém lê essas questões. Isto é uma revelação. O apóstolo São Paulo deixou 14 epístolas. Ele chamou o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, que recebeu o evangelho da circuncisão. Então a Bíblia diz: morremos para o pecado, morremos para a lei, fomos libertos do pecado, fomos libertos da lei. E diz em Romanos 6,4: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, como Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Onde há novidade de vida se eu ouço todos os dias dizendo que Satanás vai me pegar e que Deus apagou o nome do livro da vida? Isso é uma afronta ao próprio Deus, é chamá-lo de mentiroso. Você está entendendo? Você entende a responsabilidade de um ministério que tem que lutar contra tudo e todos que estão aí arraigados e conhecem a mulher da hemorragia, o cego de Jericó e todas as outras passagens, mas ninguém mergulhou nas 14 epístolas, a mensagem para a igreja gentílica. Eu não sou judeu, você não é um judeu, você não tem sangue de Israel, você é de origem gentílica. Então, novidade de vida. E diz em 7,6 que fomos libertados da lei, mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Esta é a vida espiritual que este ministério vive. Morremos para o pecado, morremos para a lei, libertos do pecado, libertos da lei, vivemos em novidade de vida, em novidade do espírito. E a Bíblia diz: está morto o pecado. Romanos 6, 10 e 11 diz: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Ainda no versículo anterior: vive para Deus. É isto que precisa de ser esclarecido na mente de todos nós. Diz que morremos para o pecado e vivemos para Deus. Você não pode ser um escravo do pecado no novo pacto. Você não pode ser um escravo daquilo que é absolutamente judaísmo, legalismo. Então de vez em quando vem um pregador e diz assim: é até aqui nos ajudou o Senhor. Daqui para frente não sabemos o que vai acontecer. Que igreja é essa? Qual é a segurança de uma vida espiritual? Então seríamos iguais aos profanos que não têm certeza de nada? João disse: mantenhamos confiança para o dia do juízo. Você sabe, esta semana passada, alguém montou um post, um pequeno filmete e mandou pelo WhatsApp e distribuiu pelo mundo todo, dizendo que havia uma nuvem de forma de trombeta e começaram a ouvir trombetas em Jerusalém. E então o povo da lei ficou desesperado e tocou trombeta e começaram a distribuir. Eu recebi dos Estados Unidos, de Angola, de Moçambique, todo mundo desesperado, tocou a trombeta. E eu pensei: meu Deus, então não há um crente que subiu ao céu, todos ficamos. Era tudo mentira da igreja. Então toda esta palavra falhou, porque tocou a trombeta e ninguém subiu. A Bíblia diz que quando tocar a trombeta, diz que
Então nós vamos ver uma nuvem de glória, Jesus lá, a igreja será arrebatada, os mortos ressuscitarão, e diz que estarão 2 na cama, um subirá, o outro ficará, 2 no campo, um ficará, um subirá. Onde está a igreja de Jesus? Está toda aqui na terra. Então não foi uma trombeta do Senhor do livro do Apocalipse, foi uma montagem. E um pastor que vive em Jerusalém mandou esta semana um pó dizendo: olha, eu vivo aqui, não ouvi nada. Mas então agora tem uma nova profecia, porque uma senhora em Goiânia se levantou e disse: eu vejo águas avançando sobre Botafogo, Ipanema, Copacabana e todos os bairros até a praia de Macumba, lá no Grumari, e haverá uma onda. E você está caindo nisso, amado. E se a lei, que quer provocar o desajuste das emoções, quer deixar as pessoas tementes, não é assim. Quando perguntaram a Jesus: quando é que voltará? Ele disse: eu não sei. Nem o próprio Jesus sabia quando voltaria. Mas tem uma irmã batata, que ela tem a data e o dia. Ela sabe o que o próprio Jesus não sabe. Isso é muito triste. As pessoas sendo manipuladas. O cristianismo é algo lindo. É o caminho, é a verdade, é a vida. Nós precisamos ter olhos espirituais iluminados, amado. Olha, nós fomos transformados por Cristo. Morremos para a lei, para pertencer ao que ressuscitou. Diz isso, assim, amados irmãos, morrestes para a lei por meio do corpo de Cristo para pertencer a outro. Diga outro. Não é mais o Cristo da lei dos dias da sua carne, a outro. Quem é o outro? A Bíblia diz: aquele que ressuscitou. Eu não pertenço ao Jesus que pagou lá na via crucis e chicotada e cusparada e sopapo. Aquele estava ali no cumprimento da lei. Ele estava substituindo a minha vida e a sua vida. Ele foi para a cruz. Ali pregaram um prego na mão esquerda, um na mão direita, nos pés, e ali estava o Senhor da glória. Satanás rindo de um lado, o povo dizendo: se você é Deus, então salve-se a você mesmo. Jesus disse: eles não sabem o que dizem. Eu tenho sede. E deram-lhe vinagre. E veio um soldado e pegou aquela lança e o atravessou do lado esquerdo e jorrou sangue e água. Aquilo que era um espetáculo, ou era apenas mais uma morte de um mártir? Todos os dias, lá no Iraque, na Síria, decapitam dezenas de pessoas. Qual seria a diferença? Ali estava o próprio Deus, aquele que tinha o poder para perdoar pecados. Era o Cordeiro perfeito. Ele precisava derramar o seu sangue por mim e por você. Por isso Pedro diz: carregando ele mesmo sobre si para o madeiro o nosso castigo, o pecado, ele se encravou na cruz do Calvário, para que nós, mortos ao pecado, vivamos para a justiça. Essa foi a obra que Jesus fez. Aí vem alguns pregadores da lei e dizem: não, isto que ele fez não é suficiente. Ele disse: tudo está consumado, acabou, ponto final a lei. Então a igreja tradicional diz: não é suficiente, isto é muito frágil. Você precisa primeiro de passar numa escola bíblica de catecúmenos, ser preparado, e depois você tem que passar nas águas, depois você tem que ir para uma escola dentro da igreja, e vamos ver se você será salvo. Meu Deus, se foi a água, para que serviu o sacrifício do Senhor? A Bíblia diz que a água que lava é a palavra. Eu fico com a palavra. Você fica com quem? Com a lei ou com a palavra? A palavra. Então, para se viver uma vida consistente, vitoriosa, nós temos que viver este casamento com Cristo.
aquele de Romanos 7, falou ali numa analogia de um casamento, não tem nada a ver com homens e mulheres. Ali está falando a igreja e Jesus. Foi Ele que nos deu a carta de alforria espiritual. Ele disse: você está agora morto para a lei, para pertencer a outro, ao que ressuscitou. Quer dizer que aquela morte, aquele sacrifício, nos deu uma carta de alforria espiritual. Estamos livres da lei, livres do pecado, livres da condenação, livres do inferno, livres do diabo. Isso foi a nossa alforria. Você que estuda história sabe disso, do processo histórico da abolição da escravatura no Brasil. Você sabe que isso foi um processo. Primeiro começaram por proibir o tráfico negreiro, depois a lei do sexagenário, depois do ventre livre, até aquele momento derradeiro da lei áurea de 3 de maio de 1988. Houve uma pressão sobre a princesa regente Isabel Cristina para libertar os escravos. Ninguém mais podia suportar a escravidão criminosa do senhor das terras. Então Isabel Cristina, a princesa regente, promulgou a lei áurea e disse: estão livres. Estão livres do tacão do senhor do engenho, estão livres do coronel do engenho, estão livres do senhor das terras. Houve uma absoluta alforria. Se você passar isto para a vida espiritual, foi exatamente isto que Jesus veio fazer. Éramos escravos, servíamos a Satanás, não tínhamos liberdade, não éramos felizes, e ele veio e disse: está aqui a tua carta. E assinou com o seu próprio sangue. Ele disse: você agora me conhecer, conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou um homem livre. E eu quero promulgar esta alforria pelo mundo inteiro. Paulo disse em Romanos 4,15, assim Romanos 4,15, a lei suscita a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. Alguém nos escreveu no outro dia e disse: gente, o povo da igreja Cristo Vive parece que está vivendo um outro mundo. Porque nós vemos eles na televisão, não vemos gente chorando, não vemos gente desgrenhada, puxando o cabelo, vemos gente com rosto de confiança, seguros. Parece que eles estão vivendo outro mundo. Nós estamos vivendo o mundo da Bíblia Sagrada. Ou isto é verdade ou não é verdade. Diz que a lei suscita a ira. Você vê, os irmãos da lei são irados. Como é que nós fazemos evangelismo? Nós vamos para ruas e encontramos as pessoas e dizemos: Jesus ama você. Ele quer te reconciliar com Ele. Mesmo se você está usando droga, bebida, prostituição, se você está neste mundo aí de perdição, venha para Jesus. Ele tem um plano, Ele te amou, Ele te predestinou. Esta é a nossa forma de evangelizar, o ministério da reconciliação. Como é que a lei faz? Quando encontra alguém, diz: oh, você vai para o inferno. Você tem um demônio, e se você não aceita Jesus, 7 demônios muito piores virão. Eis que eu vejo um catacumba e um pena verde. Se a pessoa estava mal, fica pior. As emoções feridas, a escravidão e o conflito da lei são terríveis. Paulo chegou a dizer: desgraçado, desventurado homem que sou, quem me libertará deste corpo, desta carne? Ele tinha convicção de que a carne não se converte, quem se converte é o Espírito, que a carne tem que ser dominada. Então a lei suscita a ira, mas onde não há lei, onde não se prega contra o povo de Deus e o demônio, você sabe que este ministério não se ocupa com o mal.
Eu conheço ministérios que vivem do diabo e do inferno. Se você tirar o diabo e o inferno de alguns ministérios, acaba a igreja. Que o povo vive sempre dizendo: meu Deus, qual é? Chegou a minha vez, onde está? Está lá atrás, aonde? Ali, tem um demônio aqui escondido. Então, se vê demônios por todo lado, você não sabe o que Jesus fez. A Bíblia diz que aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, Jesus o derrotou, destruiu, catargeu. E os demônios, diz Judas 6, ele tem cadeias eternas até o dia. Pastor, mas isso é totalmente diferente do que se vive. É verdade. Porque a lei e a graça são como azeite e água, não se misturam. Diz que onde não há lei, não há transgressão. Versículo 8, ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Deus não me olha e diz: pecador, em 1973 você pecou. Ele disse que não se lembra. Miqueias, o profeta, diz que ele pegou o nosso pecado e o jogou nas profundezas do mar. E ele disse: é proibido pescar. Mas as igrejas todo domingo estão pescando o pecado. Quem quer aceitar Jesus, pecador? Então tem irmãos que têm 30 anos e mais uma vez vêm na frente dizendo: eu sou um pecador. Quando termina isto? Quando vier a revelação da graça a esse coração? Então vamos voltar lá à analogia do casamento, lei e graça. Romanos 7,2 diz assim: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Quem é esta mulher? É a igreja. Quem é este marido? É Jesus. Então disse que se ele está vivo, está ligado. Mas se o mesmo morrer, Jesus morreu. E ele morreu para pôr um ponto final à lei. Ele diz: desobrigada está da lei conjugal. Ou seja, Jesus nos desobrigou. Pastor, mas eu preciso de sentir um pouco de sofrimento. Amado, você está chamando Deus de mentiroso. Às vezes eu preciso de apanhar um pouco, ralar um pouco o meu joelho e lamber um pouco e ficar noite sem dormir. É porque você não é salvo. Não há descanso para a tua alma. Ele disse que se o marido morrer, e ele morreu, nós estamos desobrigados da lei conjugal, desobrigados da lei de Moisés. Por quê? Porque a lei é que dá força ao pecado. Romanos 7,3 diz assim: de sorte, agora vem um versículo que pouca gente conhece. E este é dramático. Este versículo é dramático. Ele disse: será considerada adúltera a igreja se vivendo ainda o marido vive, o marido está vivo, ele ressuscitou, unir-se com outro homem, aquele que morreu. Ele disse: se morrer o marido, ela está livre da lei, não será adúltera se contrair novas núpcias. Então existe aqui uma questão de interpretação. Quem é o marido de Jesus? Ele morreu. E quando ele morreu, ele nos desobrigou da lei. E agora nós podemos casar outra vez, podemos. Com quem? Ele diz que pode contrair novas núpcias. E agora você vê quais são as novas núpcias. Versículo 4 disse: assim, meus irmãos, vocês morreram relativamente à lei, aquele Cristo que morreu por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que nos dá direito a novas núpcias, a saber, aquele que ressuscitou. Aqui está uma das revelações mais profundas do novo pacto. Todas as vezes que se lia estes 4 versículos do capítulo 7,
todo mundo passava esta analogia e dizia: não, mas isto é um problema de marido e mulher quando alguém adultera. Não, esse está falando da igreja. Está falando da igreja. Então diz que se a igreja vive com o marido que está vivo, o ressuscitado, mas se unir a outro, ou seja, se fizer as coisas do Cristo nos dias da sua carne, essa igreja está em adultério. Está em adultério. E eu vou dizer com muita tristeza no meu coração: eu não conheço muitos ministérios que não estejam em adultério. Estão servindo a lei, estão servindo a graça, estão usando uns versículos tremendos: a alma que pecar morrerá. Então começam a procurar na igreja onde está o pecador, e a pessoa se sente constrangida, e se ela não vem na frente, o pastor faz uma ameaça e diz: olha, você se sair daqui sem Jesus, alguém vai dar um tiro de 48 na cabeça, o ônibus vai te atropelar, o BRT não vai parar, o VLT vai voar, e a pessoa fica com medo. A pessoa fica com medo. Se uma vida com Jesus é uma vida de medo, de culpa, para que serve o cristianismo? Para que serve o cristianismo? Então, a lei desperta o pecado, as prisões da carne, mas pela nossa aliança e união com Cristo, nós morremos para a lei, somos livres. Veja o que disse Romanos 7,4, lá no finalzinho, bispo, só para lembrar o que diz este versículo. Romanos 7,4 diz: fomos chamados para pertencer a outro, ao que ressuscitou, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ou seja, não há como você dar frutos para Deus se você está casado com o marido vivo, o que ressuscitou, mas ainda está ligado ao que morreu. Eu já contei aqui inúmeras vezes para essa história de uma senhora viúva da igreja que casou de novo e foi para a lua de mel com o novo marido, mas levava na carteira a fotografia do marido que tinha morrido. Então, lá no meio do passeio, o marido entrou no toalete, ela estava chorando, agarrada à fotografia, e dizia: Joaquim, Joaquim, por que você morreu? E o marido chegou e disse: mas você é casada comigo e está chorando pelo que morreu? Você conhece a lei Maria da Penha? Não saia da igreja, por favor. É assim que a igreja vive, casada com o ressuscitado, mas sempre paquerando o que morreu, sempre lembrando de Joaquim. Sabe como a Bíblia chama esta relação? Adultério. Adultério. Então, morremos para a lei, para que legalmente pudéssemos viver com Cristo ressuscitado. Somos livres das exigências da lei, não precisamos de obras, de sacrifícios de Jesus, vigílias ou qualquer maldição da lei. Acabou. Pastor, mas então como é que no novo pacto o justo vive? Você vai responder: o justo viverá por fé. Isto é o que agrada a Deus. Você pensa que Deus se agrada se eu raspar o joelho todo aqui esta manhã e dizer: Deus, olha aqui o meu sangue? Sabe o que Deus vai dizer? Problema seu, Kiko. Agora, se eu disser: Deus, eu acredito, eu creio, Deus diz: oh, eu quero isto aqui. O justo vive por fé. Gálatas 3,10 diz assim, Gálatas 3,10, olha lá: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de... Uau! Pastor, tem que cortar esse versículo. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se Ele resgatou,
Estamos resgatados. Ele não me resgatou para eu voltar a viver a lei. Ele me resgatou, ele se fez o nosso substituto. Ele se fez maldição em nosso lugar. Você entendeu este versículo? Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Então eu não preciso de cerimônias, de rituais, de batismo, de comida, de bebida, de shabato, de performance, de pagar o preço, porque eu morri para tudo isso. Romanos 8:1 ele disse: agora pois, agora que temos Jesus, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando você tem Jesus, você está livre da condenação. Em Atos 15:10 ele disse: agora, Atos 15:10, agora pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Quer dizer que quando a igreja põe um jugo da lei sobre a igreja, isto é, tentar a Deus. Eu jamais faria algo que fosse um jugo. Porque isto é tentar a Deus. Isto é chamar Deus de mentiroso. Isso é dizer: Jesus, você não fez nada, e se eu agora não passar nas águas, a obra não se completa. O diabo vai me pegar, então eu vou jejuar 4 dias. A Bíblia diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. E sabe o que faz mais? Romanos 3:19 disse: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável. Uau! Quer dizer que o que a lei provoca é culpa. A lei gera um sentimento de culpa. Nós temos aqui diversos psicanalistas e psicólogos, meus colegas, que dominam isto aqui tão bem ou melhor do que eu. Diz que a lei torna culpável perante Deus. Você é um pecador. Você errou. Você perdeu a salvação. Deus apagou o nome do livro da vida. Olha, a lei torna o ser humano culpável. Eu me recordo há muitos anos atrás, 1986, estávamos lá no antigo Cinema Piedade, quando o Senhor começou a iluminar os olhos do meu coração, e eu preguei a primeira mensagem sobre a predestinação, e depois caminhamos profundamente sobre estas questões. E eu me lembro que no início, muita gente se agitou, muita gente disse: oh, ele é um falso profeta. E eu dizia: como? Eu sou o único que mostra a Bíblia. Comecei a ser chamado para os debates nas rádios, e eu chegava em torno daquelas mesas, colocava a minha Bíblia. E eu me recordo que havia um grande comunicador numa das rádios, que começou um dia um programa assim: lá vem o apóstolo com a Bíblia. Eu disse: você quer que eu venha com o quê, amado? Mas o senhor não pode falar sem mostrar na Bíblia. Eu falei: isso é engano, isso é mentira. Diga alguma coisa do seu coração. Diz: eu não sei dizer nada, eu só sei dizer o que está na Bíblia. Então, amado, Gálatas 2,16 disse: sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé. Não é por obras da lei, não é por nenhum sacrifício, vigília, ablução, batismos, noites sem dormir, dias sem comer, sabato, festas, luas. Isto é sombra dos bens vindouros. O homem não é justificado pelas obras da lei. 3,24 disse: maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aí sim,
a lei serviu de aio. Ou seja, a lei nos trouxe, Jesus cumpriu a lei e agora vivemos com Cristo. Nós não vivemos com Moisés. Mudou a lei, mudou o sacerdócio. Não é Moisés, não é a lei, é a graça, é Jesus. A igreja tem que mudar a lei, tem que mudar o sacerdócio. A lei é incapaz de salvar. Então eu queria terminar com os 2 últimos versículos. Hebreus 7, 18 e 19. E por favor, guarde esses versículos, sublinhe. Para você, pinte de amarelo, aquela caneta de cor, para quando você abrir a Bíblia, estes versículos saltarem aos seus olhos e ao seu coração. Portanto, por um lado, se revoga. Foi revogado ou não foi revogado? Por um lado, se revoga a anterior aliança, o velho pacto. Por quê? Por que Jesus veio pôr um ponto final? Por que ele veio revogar? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Quer dizer, qualquer coisa que eu faça da lei é fraca e inútil. Exato. E ele disse, versículo 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Está revogado. Está removido. O véu foi arrancado. E ele disse, por outro lado, se introduz uma esperança superior. O que é a esperança superior? Se a lei foi revogada, agora se introduz uma esperança superior, a graça de Deus. E diz que é por ela, pela graça, que nos chegamos a Deus. Quer dizer que não é eu lamber o pó do chão, passar uma noite sem dormir, 4 dias num monte, isso não frutifica para Deus, não. Isso não me faz chegar à intimidade com Deus, não. Por favor, defenda a graça de Deus comigo e lute comigo a respeito deste evangelho glorioso. Lute a meu favor. Vamos lá, somos a favor de Deus. Nós temos que dizer ao mundo, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Foi revogada. Eu não tenho parte com Moisés, eu não tenho parte com sacrifícios, jus, abluções, shabat, dia de festa, 7º dia. Isso é sombra dos bens vindouros. E diz que se introduz uma esperança superior. A graça de Deus é superior. É de melhor e superiores promessas. É com ela que nós nos chegamos a Deus. Por isso nós temos uma vez por mês uma consagração. Qual é o objetivo dessa consagração? Nos achegarmos pela fé mais íntimos com Deus. Porque nós levamos os cultos com esta força da palavra? Porque pela graça nós nos achegamos a Deus. Olha, amado, eu posso bater a cabeça quantas vezes eu quiser neste chão. Deus não fará nada. Mas se eu começar a usar a minha fé, se eu tiver essa certeza e essa convicção, se eu me sentir não mais em adultério espiritual, mas num casamento perfeito com Deus, aí eu vou frutificar. Aí eu vou ter intimidade com Deus. Aí eu vou poder dizer, Abba, Pai. Você pode dizer isto, feche um pouco os seus olhos e diga, Abba, Pai. Abba, Abba, do original hebraico quer dizer querido Pai, Paizinho. Abba, Abba, Pai. Abba, Pai. Não é Abba, padrasto, é Abba, Pai. É assim que você tem intimidade com Deus. É assim que se vive o Evangelho.
foi revogada a lei. Se introduziu algo que é superior. Então, em Cristo somos livres. Em Cristo e na graça, e só assim nós podemos dar frutos para Deus. Curve a sua cabeça. Pai amado e bendito, todo o meu ser nesta hora, Pai, teme e treme. Teme e treme. Porque eu estou arrancando esse jugo sob a serviço do teu povo. Eu não quero, Senhor, que ninguém nesta igreja te tente, querendo viver a lei, quando tu disseste que é fraca e inútil. Foi revogada, foi retirada, foi definitivamente consumada. O cumprimento da lei naquela cruz, Pai. Tu queres um povo livre, um povo que ame a tua obra, um povo que não dê vazão à sua carne, que não viva de libertinagem, mas de temor e tremor. Em o nome de Jesus. Se alguém entre nós que ainda se sentia escravo pela sua origem da lei, se alguém ainda se sentia culpado e por isso não tinha condições de amar o seu marido, a sua esposa, seus filhos, pela dor e o tacão da culpa, faz agora, Senhor, faz agora com que a liberdade seja manifestada, a alegria da vida, Pai, seja experienciada, e que este homem, curado agora, cortado pela graça, esta mulher agora cortada de alto a baixo pela graça de Deus, entenda o que é carne, o que é espírito, o que é alma, o que é espírito, e saiba que Deus, até os intentos do seu coração, lhe revelou. E que esta paz maravilhosa, sem culpa, sem conflitos, sem a dor do fracasso, sem a desculpa permanente de que sou um homem fraco, pecador, sem essa desculpa, viva firme a genuína graça de Deus. Pai, eu venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o sentido da minha canção, e com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome, Pai, te louvo. As palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer, oh, oh, papai. Pai, vem
motivo da minha canção, e com meu coração eu quero te adorar e exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. 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 Só me resta dizer: Agora já estamos em um segundo momento do nosso culto. O apóstolo São Paulo, quando foi ao terceiro céu, ao paraíso, ele recebeu instruções e as passou à igreja sobre a ceia do Senhor. A ceia nos faz lembrar o que Ele fez por nós, a graça de Deus, e não o que nós fazemos para Ele. A ceia, Ele diz, em memória de mim. Hoje é dia de pensarmos e lembrarmos do perdão dos nossos pecados, da justificação e lavagem pelo sangue de Jesus, e das chagas, aquelas feridas, que o profeta Isaías disse, pelas chagas de Cristo fomos sarados. Então, com temor e tremor, vamos agora participar do único sinal visível do novo pacto. Todo pacto é para ser vivido por fé. A graça de Deus nos faz viver e ver e tocar o corpo e o sangue em memória do Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Aquela noite em que o Senhor foi traído, tendo tomado o pão em suas mãos, o abençoou, partiu e disse: este é o meu corpo. Se você tiver fé, se você se examinar agora, e se realmente você estiver na fé, quando você comer o pão, o milagre acontecerá. O milagre acontecerá. Você que está em casa, pegue um pedaço de pão, um cálice pequeno de vinho e venha celebrar conosco em qualquer lugar desta terra. Celebre Jesus. Este é o momento que Jesus revelou a Paulo e Paulo revelou à igreja gentílica. Cansados
ti cantarei louvores na presença dos anjos. A ti cantarei louvores. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Agora, igreja, com fé, eu abençoo o pão que temos em mãos. E eu declaro que pelas chagas de Cristo, nós já fomos sarados. Já fomos sarados. Comamos todos, em o nome de Jesus, até que Ele volte. Amém. De igual modo, Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou. E ele disse: este é o cálice da nova aliança. A velha aliança foi removida, foi revogada. Não temos mais parte com o cálice de ervas amargas. Não temos mais parte com o sangue de touros ou de novilhas. Agora é o sangue de Jesus Cristo. Por favor, guarda esta palavra em seu coração. É pelo sangue de Jesus, foi pelo sangue que nós fomos lavados, purificados, justificados de todo o pecado passado, presente e futuro. A provisão é total. Foi revogada a lei, porque a lei era condenação e morte. O pecador pecava, morria. Na graça de Deus, se eu pecar ou você pecar, nós somos disciplinados, corrigidos ou açoitados. Mas ele diz: de modo nenhum apagarei o teu nome do livro da vida. Graças a Deus pelas misericórdias do Senhor. Graças a Deus porque elas se renovaram esta manhã. E por trás deste dia, Cláudio, está um sol brilhando. E logo à noite, se aparecer a lua, eles, sol e lua, são prova da fidelidade de Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer, se arrepender e não cumprir. Ele disse que este sangue foi suficiente. Eu creio nisto.
Nós não tocamos na glória de Deus. Nós não tocamos na glória de Deus. Nós não tentamos o Senhor. Nós tememos e trememos. Obrigado, Jesus, pelo sangue derramado. Eu abençoo o cálice e digo: bebamos todos até que Ele volte, em nome do Senhor, Pai. Amém, amém e amém. Que das trevas Ele nos libertou para o reino do seu Filho. Maravilhoso Deus nos transportou. Foi na cruz que da morte triunfou, despojando os principados, sua obra consumou. Foi na cruz que de alto a baixo o véu se rasgou, que de uma vez por todas Ele entrou para nos dar eterna redenção. Foi na cruz que o que era contra nós Ele encravou, e sua graça em nós superabundou, pois para Ele nos comprou para celebrar o seu louvor. Glórias a Deus. Meus amados, minha família, santos preciosos, estamos terminando o nosso primeiro domingo de novembro de 2016. Estamos agora caminhando para o final de ano. Estamos querendo viver um ciclo precioso e virtuoso de final de ano. Que novembro e dezembro lhe tragam notícias alvissareiras, lhe tragam bênçãos sem medida, que os céus se abram sobre a vida de todos nós, que os tesouros escondidos sejam revelados, que Deus ponha um caminho no deserto e o ermo se encha de águas, que Ele te multiplique e que tu sejas abundante em tudo, e tudo quanto fizeres será bem sucedido. Minha gratidão por sua vida, minha gratidão por você amar esta igreja, minha gratidão por você se sentir parte importante neste santo ministério. Minha família, eu, minha esposa, nossa família, os bispos de governo que estão sobre esse altar, pastores e pastoras, declaramos e selamos o melhor mês da nossa vida, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nossa bispa vai dar a bênção final. Aleluia, Jesus. Levante as suas mãos em gratidão a este Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor, pela tua graça.
porque a tua graça nos basta, Senhor. E por isso saímos daqui nesta manhã felizes, certos, Senhor, de que tu estás indo à nossa frente, que em tudo que fizermos, Senhor, seremos bem-sucedidos, porque tu és o nosso Deus. Então saímos daqui, Senhor, na convicção de que nada poderá nos afastar deste amor que está em Cristo Jesus. Que teus anjos nos levem, nos guardem, nos livrem de todos os males. Pai, que nesta semana hajam milagres, prodígios e maravilhas na vida da tua igreja, para a glória do nome de Jesus. Graça e paz. Olhe para o seu irmão e diga: Deus tem o melhor para você.